Nessa questão 40 aqui, tem um textinho falando que a nossa coluna vertebral ela é composta por ossos e que essas vértebras elas se comportam de forma bem parecida com uma mola. O que é uma mola? Pega uma mola aqui, ó, coloca um peso em cima dessa mola, você vai perceber que a mola ela se deforma, ela se encolhe, não é? E aí automaticamente a mola começa a fazer uma força naquele objeto. Uma outra forma de você enxergar isso daqui é se você tiver uma mola onde você pendura ela no teto, ó, tem aqui uma mola pendurada no teto, você vem aqui e coloca um objeto pendurado nessa mola. Esse objeto tem um peso e automaticamente você vai perceber que ele vai fazer uma deformação aqui na mola. E uma mola é considerada ideal quando essa deformação X ela é diretamente proporcional ao peso do objeto, ou seja, à força que é exercida na mola. Existe uma formulinha que é chamada lei de Hooke, que diz que F é igual a Kx. K é a constante da mola, cada mola vai ter uma constante diferente, né? Se a mola for muito dura, igual a mola de um caminhão, ela vai ter uma constante muito grande. Se for uma mola molinha, igual uma mola, sei lá, de controle remoto, onde você coloca a pilha, não tem uma molinha ali? Se for uma mola igual aquela, ele vai ter um K muito pequenininho, tá bom? E aí, a deformação, ou seja, o tanto que a mola vai esticar, tem que ser diretamente proporcional à força. Isso acontece se a gente estiver trabalhando com uma mola ideal. E a maioria das molas, elas vão ter o seguinte comportamento. À medida que você começar a exercer força nelas, elas vão esticando, 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 esticando até um certo ponto. Se você tirar a força, a mola volta para o estado original que ela estava. Só que, se você insistir em colocar muito peso na mola, pode ser que você estrague aquela mola, ou seja, ela deixa de ter uma deformação elástica e começa a ter uma deformação plástica. Você vai esticar a mola de uma forma que ela não volta mais, ela vai estragar, tá? Então, enquanto a deformação é elástica, até certo ponto, a gente fala que a mola ela se comporta de forma ideal, ela é uma mola ideal, beleza? Com isso em mente, bora resolver a questão aqui agora e tenta me ajudar aí no chat, falar qual é a questão, qual é a alternativa correta. Vamos lá. Ó, a coluna vertebral é composta... Cadê o pincel? Tá aqui. A coluna vertebral é composta por vértebras, ossos individuais e discos intervertebrais que ficam entre as vértebras. A função dos discos é apoiar a coluna e atuar como amortecedores. Faz sentido a gente pensar neles como uma mola, né? O gráfico a seguir representa a contração dos discos lombares em função das cargas aplicadas nas vértebras. Pode-se considerar que o disco é aproximadamente elástico para cargas de até 100 kg-força, quando a relação carga aplicada barra contração é linear. A ruptura do disco ocorre para uma carga acima de 1.500 kg-força. Então aqui ele está dizendo, vamos olhar esse gráfico mais de pertinho, que aqui você tem num eixo a carga que você vai aplicar em quilograma-força, ou seja, se eu aplicar até 100 kg de força na sua coluna, se você levantar um peso de até 100 kg, a sua coluna ela vai se deformar 13%. Se você continuar aplicando peso até 1.500 kg, você vai chegar num ponto de ruptura, ou seja, vai estourar a sua coluna. Parece ser muito, né? Tipo, cara, então quer dizer que eu aguento chegar até 1.500 kg? Sim. Porém, você vai ter entrado aqui num regime de deformação plástica, tá? Quer dizer que até 100 kg ela deforma e volta sem grandes prejuízos. Acima de 100 kg, ela já vai começar a deformar e não voltar à forma original que ela estava antes. Ela vai voltar um pouco, mas não vai voltar à forma original. Beleza? Então, até aqui, nesse primeiro pedaço, a gente tem a mola se comportando de forma ideal. Depois, acima de 100 quilos, você vai ter a mola se comportando de uma forma não ideal, tá bom? Então, vamos ver o que essa alternativa está dizendo aqui. Ao analisar o gráfico, é correto afirmar que, de 13% a 35%, a cartilagem armazena energia potencial elástica de forma constante? Não, claro que não, ó. O aumento aqui está sendo exponencial, tá bom? Isso aqui não é energia, né? O que está sendo exponencial aqui é, enfim, não é de forma constante, não é de forma linear, beleza? De 13% a 35%, a contração do disco provoca uma redução da energia potencial elástica? Não, pelo contrário. Se você continuar pressionando, você vai aumentar. Quanto mais você contrai o disco, maior vai ser a energia potencial elástica armazenada ali. Então o item B também está errado.
De 0 a 13%, a contração do disco é diretamente proporcional ao quadrado da carga aplicada? Não. Ó, força é igual a Kx. A deformação é diretamente proporcional à força, e não ao quadrado da força. De 0 a 13%, a relação carga aplicada barra contração, ou seja, nesse primeiro momento aqui, se assemelha ao comportamento de uma mola ideal? É exatamente isso que a gente está dizendo. Nesse primeiro momento aqui, enquanto a gente tem essa reta, né, você tem a coluna, a vértebra se comportando exatamente como uma mola ideal. A alternativa correta aqui é a alternativa D. Então é uma questão que ela é um pouquinho confusa, tem que tomar cuidado para não confundir esses conceitos aí, mas ela não exigiu nem que a gente fizesse cálculo, tá bom? Então foi uma questão bem tranquilinha aí. Foi a última questão de física do VEST-MS-CAM 2024/1.